Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler aí do versículo 16 ao versículo 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aí. Nós temos visto, nas nossas conversas aqui de domingo, que existem muitas expressões de religiosidade, da nossa religião, e por mais que nós denominemos essa expressão religiosa como cristianismo, às vezes essas expressões estão equivocadas, essas expressões estão distantes de uma realidade bíblica e tem muito mais a ver com criações nossas do que, de fato, com a manifestação de uma espiritualidade bíblica. E nós fazemos isso frequentemente, principalmente quando nós traduzimos aquilo que nós acreditamos para a prática. Porque uma coisa são os conceitos, os princípios, são os conhecimentos doutrinários que nós carregamos, tudo aquilo que é teórico, ideológico nas nossas vidas e que nós temos carregado no peito como valores. E expressamos isso assim que alguém nos pergunta, assim que nós somos inquiridos, essas respostas se manifestam de uma maneira pungente, como respostas para as perguntas mais variadas possíveis, mas que manifestam teoricamente aquilo que nós cremos, a nossa fé. Nós somos craques nisso. Paulo agora está falando aqui, ok, vocês já entenderam tudo sobre teoria. Eu já passei para vocês tudo sobre teoria, mas agora eu quero falar a respeito de prática de evangelho. Eu quero falar como é que essa teoria que você sabe ganha concretude, ganha prática, vida, e aí ele passa a mostrar que relacionamento a partir do Evangelho, ou com o Evangelho, ou com Jesus, precisa ser cheio de vida e ser traduzido na vida, vida com vida. Nós precisamos ter relacionamentos, desenvolver relacionamentos, e esses relacionamentos precisam ser dirigidos por esse evangelho que nós dizemos que nós cremos. É por isso que nós só podemos entender o texto que nós acabamos de ler se nós lermos 2 versículos antes daquilo que nós acabamos de ler. Olha como que Paulo vai falar aí a partir do versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele vai falar, olha, os líderes religiosos estão dizendo que vocês precisam
guardar toda a lei, guardar todos aqueles rituais, vocês precisam ser religiosos, vocês precisam cumprir todas as tarefas religiosas de vocês, e porque vocês cumprem isso é que vocês são salvos. Mas deixa eu resumir tudo isso para vocês. Tudo que eles estão falando, que eles estão errados, porque eles são legalistas, e eles estão achando que religião é faça ou não faça. Mas religião não é faça ou não faça. Religião é você entender a graça de Deus, com a qual Ele salvou você, e traduzir essa graça em atos práticos no dia a dia de vocês, baseados no amor. Porque a base do Evangelho é o amor. Se Deus ama pecadores, pecadores precisam ser cheios de amor para amar outros pecadores e se relacionar com outros pecadores. Então, toda a lei vai se resumir em graça e amor. Você precisa aprender a ser gracioso e ser amoroso. Mas aí ele continua. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ele está falando de problemas que aquela igreja está enfrentando. Aquela igreja não enfrentava só o problema das heresias, mas as próprias heresias já estavam causando algumas divisões dentro da igreja. As próprias heresias já estavam causando algumas separações nos relacionamentos daquelas pessoas. E literalmente eles estavam se mordendo, se devorando. Estava virando uma religião, uma igreja autofágica, ou seja, canibalista, porque ela estava consumindo a si mesma. E aí, ele vai falar, ok, então, se vocês agora entenderam como é grande o amor de Deus, que salva pecadores, que salva pessoas que estavam perdidas longe dele, como o filho pródigo, ou salva pessoas também que estavam perdidas dentro da casa do pai, como o filho pródigo que estava perdido dentro da casa do pai, e esse Deus está salvando todo mundo, simplesmente por ato de amor. Agora eu vou ensinar vocês como é que esse amor recebido por Deus precisa se manifestar na vida de vocês, uns para com os outros. E aí, ele vai dizer o seguinte: por isso, por causa disso, eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha, tem um tipo de vida que é diferente. Tem um tipo de vida que ela está além da religião. Tem um tipo de vida, um tipo de existência que vai além dos rituais que você criou, que vai além das suas construções religiosas, que vai além de você mesmo, que é um tipo de andar diferente, que é um tipo de vida diferente, que é mais do que um tipo de vida que te liga a um sistema religioso, mas é um tipo de vida que faz de você alguém que vive na prática a sua relação com o ser divino. E não apenas se manifesta em momentos específicos de culto, mas que anda no dia a dia. E esse andar aqui é uma continuidade. É alguém que se põe no caminho e não está disposto a parar por nada. E que no caminho em que está ele e do lado dele está Deus, por meio do Espírito. E ali, nesse caminho, ele desenvolve uma relação sobrenatural com esse Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus se torna muito mais do que mera teoria para ele, mas se torna uma pessoa com quem ele se relaciona. Uma pessoa com quem ele desenvolve uma profunda relação de amor, de cuidado, de instrução, porque é isso que o Espírito Santo nos dá. Foi a isso que ele foi designado. Ele foi designado para instruir a igreja. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. E ele os guiará a toda a verdade. Sabe, o Espírito Santo tem essa função, nos guiar, andar conosco, caminhar com a igreja. Mas no caminhar, nessa conversa, nesse diálogo que você estabelece com o Espírito, nessa relação que você estabelece com o Espírito, você não cria verdades para ele.
Você não estabelece parâmetros para ele. Você simplesmente se debruça numa relação e faz dele o seu guia. E permite que ele guie a sua vida. E permite que ele o leve a tudo aquilo que ele designa como verdade. Aquilo que ele instituiu como verdade. E é por isso que se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne. E que carne é essa? Que tipo de carne é essa? É o corpo? Não. Ele está falando a respeito dessa natureza pecaminosa que nós temos, dessa natureza caída, dessa natureza corrompida pelo pecado, daquilo que foi manchado desde o Éden e que te impulsiona, desse bicho que tem dentro do seu coração, que tem dentro de você, que clama pelo pecado, que clama por fazer aquilo que é contrário, às vezes, à vontade de Deus. E ele está falando, olha, se você andar com o Espírito, se você for guiado pelo Espírito, se você se pôr na jornada em relação com o Espírito, não precisa ter lei para poder falar para você o que você pode e o que você não pode fazer. O Espírito é suficiente, porque ele te guia para a verdade. Ele te guia pelo caminho que você deve andar. Então, você não vai mais se submeter, se sujeitar aos desejos da sua carne. Você não vai se sujeitar àquilo que é esse bicho que está dentro de você e que te leva a buscar cada vez mais experiências de autossatisfação. Por isso ele vai continuar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ele está falando, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam. Existe uma batalha que é muito mais sutil do que essa batalha espiritual que as pessoas ficam fazendo tanto merchan na televisão aí fora. Batalha espiritual, hoje, as pessoas acreditam que é amarrar demônio, desamarrar demônio, é fazer obra de macumba no cemitério, é desfazer obra de macumba no cemitério. Isso aqui é a guerra espiritual. Aí você pergunta, mas espera aí, por que tem igrejas que demônios caem, pessoas ficam endemoniadas, e outras igrejas que pessoas não ficam, ou pelo menos tantas vezes, endemoniadas? Um dos motivos é porque em algumas igrejas ninguém dá microfone para demônio. E aí eles não querem aparecer muito, né? Outras, eles fazem sucesso. Aí eles vão lá de vez em quando e aparecem. Mas a verdadeira batalha, a verdadeira guerra, é justamente essa que está dentro do nosso coração. Desse bicho que existe dentro de nós. E não é que só existe dentro de nós, é o que nós somos e nos tornamos, por causa do pecado. É lutar contra você mesmo, contra aquilo que você é na sua essência. E isso que é a carne, ela está o tempo inteiro pedindo o que é contrário ao Espírito. E essa guerra é a guerra do século, é a guerra nas estrelas. Que nós convivemos com ela todos os dias. Todos os dias. Mas não levamos em consideração. Mas o Espírito Santo quer alguma coisa de você, mas a sua carne pede outra. Mas nós precisamos entender que nessa situação não existe essa liberdade que nós tanto aplaudimos. O que Paulo está falando é, ou você vai se submeter à vontade do Espírito, ou você vai se submeter à vontade da carne. Ou você vai servir a sua carne, ser escravo da sua carne, ou você vai servir a Cristo e ser escravo de Cristo. Mas você não vai fazer a sua vontade. Em momento algum você vai fazer a sua vontade com a liberdade que você acha, supõe que tem, porque de alguma maneira alguém está te manipulando, seja o pecado que está em você e em mim, ou seja o Espírito de Deus que em nós habita. E aí, quem vence essa batalha?
Tem aquela historinha do camarada que tinha rinha de cachorro, e ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto. Já ouviram essa história? E aí, toda semana, ele ganhava, porque ele colocava os cachorros para brigar, e quando ele apostava no cachorro preto ganhava. Quando ele apostava no cachorro branco ganhava. E aí, de repente, alguém chegou para ele e falou: mas você só ganha? Como é que você sabe quem vai ganhar, o cachorro preto ou o cachorro branco? Sendo que eles são, o porte físico deles é igual, o tamanho deles é igual, a ferocidade deles é a mesma. Como que você sabe quem vai ganhar nessa história? Ele vai falar assim: olha, aquele que eu alimentei durante a semana. Porque quando chega durante a semana, se eu quero que o branco ganhe, eu alimento ele e não alimento o preto. Se eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e não alimento o branco. Vai depender de quem eu alimento. É claro que o Espírito de Deus, para Paulo, em momento algum, o poder dele é comparável ao poder do pecado, porque o poder do Espírito é muito superior. Mas quando se trata de evangelho na prática, nós precisamos aprender a usar da nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é alimentarmos ou a nossa carne ou ao Espírito. Ou nós vamos nos fortalecer no Espírito, ou então nós vamos buscar o tempo inteiro satisfazer a nossa carne. E continuando, ele vai dizer: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vocês são guiados pelo Espírito, pode ficar tranquilo. Ninguém precisa ficar falando para vocês: pode fazer, não pode fazer, pode fazer, não pode fazer. Porque a lei vai se aplicar na vida de vocês. O Espírito nunca vai levar você a ter outros ídolos. O Espírito nunca vai levar você a fazer imagens. O Espírito nunca vai levar você ao adultério, à cobiça. Nunca vai levar você ao assassinato. Nunca vai levar você à mentira, ao engano, à fraude, que são os mandamentos. Ele vai sempre levar você a honrar pai e mãe. Ou seja, o Espírito está ensinando você. Ele está guiando você. Logo, o Evangelho na prática é essa submissão, é essa sujeição ao Espírito de Deus. É esse relacionamento ao Espírito de Deus. Mas como é que você vive essa relação com o Espírito de Deus? E essa relação com a carne? Aí entra dois tipos de religião diferentes que nós encontramos dentro da igreja. Porque dentro da igreja cristã, como nós temos visto até agora, parece que existem paradoxos de religião. Nós já vimos vários tipos de religião aqui que acontecem ao mesmo tempo dentro da comunidade cristã. E hoje nós vamos ver mais um, que é a diferença da religião do eu e da religião do nós. É a religião da carne e a religião do espírito. Aí dentro da religião da carne, tem isso aqui. Leia aí comigo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então a religião da carne tem tudo isso aí. Todas essas coisas estão dentro da religião da carne. Só que o que significa todas essas coisas? Todas essas coisas podem ser resumidas em apenas um termo, ou uma convicção, que é o desejo da autossatisfação. A pessoa convicta na vida que vive uma religião e que na sua religião essa operação espiritual acontece simplesmente para ela se satisfazer. Tem a ver com ela mesma. Tudo que ela faz tem a ver com ela mesma. A busca pela vida, pela satisfação dela, tem a ver consigo mesmo. Não tem a ver com o próximo. Não tem a ver com a relação com a pessoa que está do lado. Tem a ver só com a sua autossatisfação. E na busca pela autossatisfação, ela vai experimentar de tudo. Ela vai experimentar de tudo. Vai buscar experimentar de tudo. Porque você vai ter aqui dois tipos de ambiente. Um ambiente que nós podemos denominar como o ambiente da escassez, que é a religião da carne,
E o outro ambiente é o ambiente da abundância de Deus, que é o ambiente do Espírito. Mas vocês vão perceber que parece que isso é invertido. Parece que é na carne que tem abundância. Parece que é na carne que as pessoas se satisfazem. Por quê? Nós tratamos muito abundância e escassez a nível de ter e não ter, de experimentar e não experimentar. Quando realidade de abundância e de escassez não tem a ver com experiências e nem a ver com o que nós possuímos. Tem a ver com o que nós somos e com as nossas convicções. E aí, se você faz parte dessa religião primeira, que é a religião da carne, que é a religião daquele que busca autossatisfação, Paulo está falando que algumas experiências vão ser sempre buscadas. Quais são essas experiências? Ele está falando para o mundo do seu tempo. Ele está falando imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A palavra traduzida aqui por imoralidade sexual é porneia, que também traduz para nós pornografia, que é a busca pelo sexo desenfreado e pago, onde você paga para ter sexo, onde você busca as suas sensações, ou suprimento dessas suas sensações, desses seus desejos, a partir do uso da outra pessoa, e se for para você usar a outra pessoa simplesmente como objeto de satisfação e pagar para isso, então você vai pagar. Seja você pagar uma pessoa física para poder satisfazer os seus desejos, ou você simplesmente pagar a sua internet. Você está pagando do mesmo jeito. E ali você tem as suas experiências. A impureza sexual. Aqui está falando a respeito de ideologias. Aqui está falando a respeito de pensamentos contrários à vontade de Deus. Está falando de formatação de pensamentos que são diferentes daqueles pensamentos que Deus gostaria que nós tivéssemos. Então aqui está falando sobre homossexualidade, aqui está falando sobre necrofilia, zoofilia, aqui está falando sobre todo tipo de perversão sexual. Aqui também está falando sobre libertinagem. Libertinagem seria um tipo de vida sensualizado. A pessoa que vive buscando a sua sensualização. No nosso mundo, hoje, isso é muito comum. Né? Nós vemos as meninas sendo sensualizadas desde pequenas. Coloca a mini saia para ficar bonitinha. A mãe fala para a filha, o que é bonito é para se mostrar. Não é? Sendo sensualizadas. Tendo a mente cauterizada, tendo essa convicção de que você, à medida que se sensualiza, você não é responsável por aquilo que você gera na outra pessoa, dos desejos, sabe, mais obscuros que pode ser gerado na outra pessoa. Através de roupas, através de posturas. Nós temos essas responsabilidades. Mas, ele vai continuar. Olha, idolatria e feitiçaria. Idolatria aqui é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Acima de Deus. Você criar imagens de um Deus a seu bel prazer. Isso acontece não apenas em outras religiões. Acontece muito dentro do Evangelho. Pessoas que constroem uma identidade de Deus diferente da identidade bíblica, simplesmente para suprir as suas vontades. Elas falam, eu até acredito na Bíblia, mas nessa parte aqui não. Ó. Nessa parte aqui eu não acredito não, porque é justamente nessa parte que é o meu calcanhar de Aquiles. Então eu vou construir a identidade de um Deus totalmente diferente desse Deus da Bíblia, desse Deus revelado, simplesmente para me satisfazer. A idolatria. A idolatria é tudo o que você coloca na frente de Deus. Feitiçaria. Feitiçaria é a manipulação dos poderes ocultos
para que esses poderes satisfaçam as suas vontades, satisfaçam os seus desejos e as suas expectativas. Então não interessa se você está manipulando esses poderes ocultos através de uma galinha morta com uma farofa na esquina da sua rua, com 3 velas pretas e uma vermelha no meio, ou se você está indo para a igreja e dando o seu dinheiro, e através do seu dinheiro você está manipulando os poderes divinos para poder receber. Não interessa. Tudo isso é feitiçaria. Porque a sua intenção, em momento algum ali, é fazer a coisa pela motivação certa, mas é manipular tudo aquilo para o seu bel prazer. E nós temos exemplos bíblicos disso. Simão fez isso. Simão o mago. Filipe chegou em Samaria e estava pregando em Samaria, e de repente Simão o mago viu que o poder que se manifestava por meio de Filipe, pelo Espírito de Deus que andava com Filipe, era algo fantástico e superava em muito os seus poderes. E ele ficou de longe olhando Filipe e abismado com tudo aquilo que Filipe fazia. E Filipe era o protagonista da festa. E ele colou em Filipe. E começou a ver que Filipe podia fazer grandes coisas. Mas passa o tempo e chega ali em Samaria 2 outros caras, Pedro e João. E aí a centralidade, o protagonismo muda. Deixa de ser Filipe e se torna quem? Pedro e João. Porque aí o poder veio em outros níveis. Aí eles oravam e o poder de Deus, o Espírito de Deus descia sobre as pessoas. E aquelas pessoas eram tomadas pelo poder de Deus. E Simão o mago ficava abismado com tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente ele chega para Pedro e João e diz: aqui, deixa eu falar para vocês, tudo isso que vocês estão fazendo aí, tudo isso que vocês estão experimentando, todo esse poder, toda essa dinâmica do Espírito, toda essa realidade espiritual que eu desconheço, que eu não conheço, mas que eu fico abismado com tudo que se pode fazer e se pode experimentar nessa realidade. Quanto é? Quanto que eu posso pagar para vocês? Aí, Pedro, do jeitão dele de sempre, traduzindo aqui, tecla SAP da Bíblia, ele vai falar: vai você e o seu dinheiro para o inferno. É o que a Bíblia fala, gente, eu só apertei a tecla SAP, tá? Vá você e o seu dinheiro para o inferno. Aqui não, jacaré. Aqui não. Você não pode comprar o dom de Deus. O dom de Deus não. E as pessoas hoje estão tentando comprar o dom de Deus. Achando que o dom de Deus pode ser adquirido através de ofertas, de sacrifícios. Não. Aqui não. Isso é feitiçaria que está dentro da igreja. Mas ele continua. Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Ele está falando agora tudo aquilo que a pessoa acredita que tem direito de conservar dentro de si, contra o outro, e porque ela é alguma coisa, ela se sente alguma coisa, ela se acha no direito de conservar os piores sentimentos, as piores emoções contra outra pessoa. Mas quando ela chega diante de Deus, ela fala: sou pecador, me perdoa, mas eu não vou perdoar aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu estou diante do Senhor, eu não sou nada. Mas quando eu estou diante dela, eu sou alguma coisa. E por eu ser alguma coisa, e essa coisa é melhor do que a coisa que ela é, então eu não vou perdoar ela não. Não vou perdoar ela não, porque eu acho que eu sou melhor que ela. E aí eu manifesto ódio, aí eu manifesto ira contra as pessoas. E tudo aquilo que vai contra o outro ser humano. E aí ele coloca no centro algo fantástico, ele coloca o egoísmo no centro. E o egoísmo nada mais é do que você colocar no trono o seu ego, quem você é, e dizer: eu sou. E porque eu sou, eu tenho o direito de ter todos os meus desejos satisfeitos.
E para ter todos os meus direitos satisfeitos, aqui não tem mais ninguém na minha frente que pode me impedir. Eu passo por cima de qualquer um, eu piso em cima de qualquer um, para eu poder chegar onde eu quiser e atingir os meus objetivos. Porque nisso aqui, nessa religião que nós estamos conversando, eu sou alguma coisa. Ou mais, eu sou e sou melhor do que todos. Mas nós sabemos que o único que pode dizer eu sou nas Escrituras é o próprio Deus. E todas as vezes que nós dizemos eu sou, e Deus diz eu sou, e você diz eu sou também, você cai. Porque foi isso que aconteceu com Adão. Quando Deus falou eu sou para Adão, você não é Adão, então não peca, então não come. Adão virou e falou assim, não, eu sou também, vou comer. Vou fazer o que o Senhor não quer que eu faça, eu sou também. Aí ele cai. Ele cai para longe da presença de Deus. E ele vai continuar dizendo, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções. Nós poderíamos ficar nisso aqui e ver que cada pecado, cada obra da carne leva você à divisão, à separação. E à medida que você satisfaz a si mesmo, você se afasta das pessoas. As outras pessoas perdem o brilho, perdem a identidade diante de você. E por último, ele vai acabar dizendo a respeito das sensações que você busca, não apenas se desconfigurando, não apenas desconfigurando o outro, mas desconfigurando o que Deus cria para o nosso bem, para o nosso benefício. Olha o que ele vai dizer. Embriaguez e orgias. Essa orgia seria melhor traduzido aí por glutonaria. Mas aqui é traduzido por orgias, talvez a sua Bíblia até esteja glutonaria, mas é colocado orgias aqui, porque Paulo está de olho aqui em uma festa que acontecia, que era a festa ao deus Dionísio, ao deus Baco, que para nós é traduzido como bacanal. E você escuta muito sobre bacanal no tempo do carnaval. E no carnaval acontecem os bacanais, onde a pessoa bebe, enche a cara, cervejada, bebida, regada, a tudo isso, e come bastante, e enche a barriga, e à medida que bebe, come mais, e à medida que come mais, bebe mais ainda, e tudo acaba em quê? Em sexo, em orgia. E Paulo está falando, olha, é à medida que você bebe, que você perde a consciência de si, e você estabelece um tipo de relação com as coisas que Deus criou, totalmente frustrante, porque Deus fez isso para o bem, bebida, comida, para o bem, sexo para o bem, é que você vai pervertendo essas coisas. Porque você faz mau uso da bebida, e aí você se torna um embriagado. Você faz mau uso do sexo, você se torna um adúltero. Se torna não só um adúltero ou um fornicador, porque o adúltero é aquele que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido. Mas o fornicador é aquele que pratica sexo antes do casamento. Tudo isso aqui está aqui dentro. E Paulo vai dizer o quê? Olha, essas obras aí, eu os advirto e já adverti antes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele é muito, muito duro. Quem pratica essas obras está se esquecendo do reino de Deus. Está em um outro reino, está participando do reino do eu, não do reino de Deus. É do reino que está criando para si mesmo, das experiências que está criando para si mesmo. E aí a pergunta que surge para Paulo aqui, tá, Paulo? Ok, está todo mundo aí agora com a pulga atrás da orelha. Porque nessa relação do eu aí, estamos todos nós. Porque aqui na nossa época, Paulo, nós estamos vivendo a mesma realidade da época dos Gálatas. Está todo mundo buscando a sua autorrealização. E na busca pela autorrealização tem algo que é muito potente na nossa época, que Paulo vai trabalhar em outras cartas, nas suas relações de pecados, que se chama a ganância. Sabe como que você tem acesso à imoralidade sexual? Você tem acesso ao sexo descompromissado? Quando você acha que você pode odiar,
você pode fazer o mal e ainda assim ser prevenido de algum tipo de sentença contra as suas atitudes, como você tem acesso à bebida, você tem acesso à glutonaria ou a orgias, quando você acredita que você é mais que alguém porque você tem mais que ele. Quando aquilo que você tem começa a definir o que você é. E quando você perde o bom senso de que o que você tem não é seu. Foi dado como emprestado por Deus. Você começa a usar isso de uma maneira corrompida, de uma maneira má. E é por isso que essas obras da carne são obras da carne. Porque Paulo quer deixar bem claro que essas obras são nossas. É obra, é o que eu realizo, é o que eu faço. Mas ele vai falar assim, olha, tem uma outra religião que é diferente. Deixa eu explicar para vocês. Ele vai falar assim, tem uma outra religião que começa aí no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas existe uma outra religião aqui, gente. Ele vai falar assim, olha, Gálatas, tem um tipo de religião diferente. A religião da carne é a religião do eu, onde você procura a sua autossatisfação. A religião do Espírito é a religião do nós. Em primeiro lugar, não é obra do Espírito, ou obra que você realiza. É fruto do Espírito. É algo que o Espírito coloca em você. Não é o que você faz. Não é pela sua moralidade. Não é pela sua condição. Não é pela sua performance. Mas é porque o Espírito coloca algo em você. Aí vem Paulo e vem dizer, esse fruto é no singular. É fruto, não frutos do Espírito. É como se você tivesse um cacho de uva com 9 uvas. Ou se você tivesse uma mexerica com 9 gomos de mexerica. É um fruto onde você consegue comer e participar dele. E experimentá-lo na sua totalidade. E qual é esse fruto? Primeiro, esse fruto, na sua totalidade, é o fruto do amor. Por isso ele vai falar, é o amor. Olha, mas o fruto do Espírito é amor. E aí depois, como esse amor se manifesta? Alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você já percebeu que, assim, nenhuma árvore que dá fruto, ela dá fruto para si mesma? Quem já viu uma árvore comendo o seu próprio fruto? Ninguém. A árvore não dá fruto para si mesma. O Espírito Santo não gera fruto em nós para nós mesmos. O fruto que o Espírito gera em nós é para o outro. Se você perceber, cada uma dessas experiências aí tem a ver com o outro. Alegria. Mas peraí, a alegria tem a ver comigo? Não, não tem a ver com você não. Fica alegre sozinho para você ver como é que é alegre. Tem alegria sozinho na vida. Entra no quarto, quando você estiver na maior sensação, fala, estou alegre, vibrante. Aí você olha, não tem ninguém. Com quem que eu vou compartilhar a alegria? Passa, acaba. Aí você quer ligar para alguém para contar a novidade. E a alegria é compartilhada. E a alegria é compartilhada. Amabilidade, fidelidade, tudo tem a ver com o próximo. É a nossa relação com o próximo, é a relação com o outro. Evangelho do Espírito não tem a ver com nossa autossatisfação. Tem a ver com aquele que nós nos encontramos com Ele na jornada e estamos dispostos a fazer algo por Ele nessa jornada. E aí entra tudo o que nós temos. Se o que você tem e o que você acha que você tem leva você a ter o direito de se satisfazer contra outras pessoas, ou a favor de si mesmo, na religião do Espírito, o que você tem não pertence a você, pertence ao outro. Em primeiro lugar, porque pertence a Deus. Jesus vai contar uma parábola muito legal. Ele vai falar o seguinte, olha, um certo comprador de joias, de pérolas,
Eu vou contextualizar, tá? Ele estava passando por uma rua e, de repente, ele olhou uma loja e ele viu uma pérola lá dentro dessa loja. E dentro dessa loja, só tinha coisa chique. Sabe aquela loja que você fica até com vergonha de entrar? Tem algumas lojas assim, né? Era essa loja. Ele olhou e ele falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar essa loja não, mas essa pérola não. Mas ele ficou extremamente fascinado com a pérola. Mas ele falou, não vou entrar não, vamos embora. Ele foi embora. Depois ele volta e olha de novo a pérola, e ele fala assim, vou entrar para ver. Quando ele entra, ele vê como aquilo é suntuoso, e ele fala, não, isso aqui é muito caro, vou sair. Quando a vendedora vem, ele já corre. Não vou nem esperar para não passar vergonha. Mas aquilo passa semana dentro do coração dele. E ele fala, não, eu tenho que voltar naquela loja, perguntar quanto que é aquela pérola. E ele entra dentro da loja e pergunta para a vendedora, quanto que é essa pérola? E a vendedora fala assim, depende. Não, mas ela deve ser muito cara, né? Não, é um preço razoável que todo mundo pode pagar. Sério? Todo mundo pode pagar por ela? Mas eu fiquei apaixonado por ela, sério. Eu posso pagar por ela? Pode. Pode pagar por essa pérola, sim. Mas quanto que é? Ela, quanto que você tem aí na carteira? Quanto que ele tinha na carteira? Quanto, gente? Fala aí. Duzentão? R$200, vamos lá. Ele estava com R$200 na carteira. Ele vai lá. Eu tenho R$200 na carteira. Ela pega a notinha dela, vai, opa, R$200 na carteira. Mas aqui, tem alguma coisa no banco? Espera aí, mas quer mexer na minha poupança? Opa, tem poupança. Anotou poupança. Não tem aplicação, não tem, sei lá, dólar em casa, no cofre, nada? Não tem isso não, senhora. Mas espera aí, se eu der a minha poupança, como é que eu vou sustentar meus filhos? Opa, filhos. Tem dois, quantos? 2. Opa, 2 filhos. Mas como assim eu tenho que dar meus filhos? Eu tenho que dar seus filhos. Mas a minha esposa vai ficar brava comigo. Esposa, tem esposa. Esposa, registrado esposa. Mas peraí, eu vou dar minha esposa também? Assim você me deixa só com a roupa do corpo? Opa, roupa do corpo. Peraí, roupa do corpo. Vamos anotar roupa do corpo, né? Mas eu vou ficar com o quê? Só comigo mesmo. Opa, você mesmo. Peraí, deixa eu anotar. Você mesmo. Para comprar essa pérola, você precisa dar tudo que tem. Foi isso que aquele homem que encontrou essa pérola fez. Ele vendeu tudo o que tinha, e deu tudo o que tinha, tudo o que possuía, para poder encontrar essa pérola. Essa pérola é o reino de Deus. O problema de quem está nessa religião do eu é que ele entende que ele está experimentando muita coisa e está tendo muitas experiências, e que à medida que ele tem essas muitas experiências, ele é rico. Ele é rico porque tem experiências. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, ele é extremamente estéril, seco e pobre. Porque ele está aprisionado nesse mundo do eu. Mas aquele que encontrou essa pérola, aquele que encontrou o reino de Deus, esse tem vida e vida com abundância. Esse está abastecido. Esse tem a abundância de Deus. E essa abundância de Deus não significa ter tudo que você tem. E aí entra a teologia da prosperidade da Igreja Evangélica Livre. A teologia da prosperidade da Igreja Evangélica Livre não é aquilo que você pode ter com Deus, mas é aquilo que você pode doar com Deus. Porque não tem a ver com aquilo que você pode ter. Tem a ver com aquilo que você pode doar, porque melhor é dar do que receber. Tem a ver com aquilo que você está disposto a fazer pelo próximo. De como você pode se relacionar com o que você tem. Porque se você se relaciona com quem você é de uma maneira inapropriada, se colocando como melhor do que os outros, você é seu próprio Deus. Mas se você se relaciona de maneira inapropriada com o que você tem, por exemplo, com o seu dinheiro deixa de ser só dinheiro, porque quando ele está no seu bolso, ele é só dinheiro. Mas se esse dinheiro
começa a fazer de você quem você é, e você começa a ser identificado pelo que você tem, ele deixa de ser dinheiro e se torna mamon. Ele se torna mamon, ele se torna um Deus na sua vida. E você começa a ser definido por esse Deus. E a sua relação com ele se estabelece através desse Deus. E aí não tem cristão que não caminhe em direção ao outro. Que não tenha disponibilidade, como está dizendo aqui, de fazer a bondade ao outro. E no ato de fazer bondade para o outro, se você não tiver coragem nos nossos tempos, agora traduzindo para os nossos tempos, aqui, de colocar a mão no bolso para poder fazer a coisa certa, não para poder fazer barganha com Deus, não para poder tirar dinheiro de Deus, não para poder ter mais a respeito daquilo que você quer com Deus, mas simplesmente para doar sem receber nada. E entenda que doação é algo que você faz quando você não pode receber nada em troca. Porque quando você pode receber alguma coisa em troca, já não é mais doação, é investimento. E tem muita gente que quer fazer na igreja investimento. E enquanto é investimento, aí doa, aí dá. Não é assim a relação? Enquanto as promessas estão sendo feitas, olha, doa, dê dinheiro para a igreja que você vai ter mais. Aí todo mundo dá dinheiro. Mas quando fala assim, olha, doa, porque isso vai gerar vida para o próximo. Não, ninguém quer doar, ninguém quer dar. Passa o ano inteiro sem ajudar o próximo. Não, mas eu sou bom. Bom com quem? Aí você passa pela cidade e anda pelo Interlagos. Vai lá olhar aquele bairro. E o cristão que podia ser luz, sal da terra, está o quê? Está se abastecendo, está investindo em si mesmo, está gastando consigo mesmo, com roupa nova, com carro novo. Mas as pessoas estão lá, necessitadas simplesmente de educação. Como eu tenho que encontrar todos os dias a minha esposa voltando do trabalho, quase chorando, porque muitas daquelas crianças necessitadas não têm nem comida em casa. A única refeição que vai fazer durante o dia é aquela que elas recebem às mínguas num recreio. Um copo de leite e alguns biscoitos. Mas a igreja que pode ser luz está voltada para si mesmo. Vamos fazer prosperidade aqui entre nós. Na nossa patota, Deus abençoa a nossa vida. Que negócio é esse, gente? Enquanto nós tivermos relação com Deus baseado na carne, naquilo que eu posso ter de experiência para mim mesmo, o que nós estamos vivendo é evangelho. Enquanto eu não entender que eu tenho abundância em Deus, porque eu achei a pérola. Eu achei essa pérola. E não tem nada que possa ser mais precioso, mais grandioso, mais abundante na minha vida do que essa pérola. Eu não vou poder fazer nada para o próximo. Mas foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá em Pentecostes. Tinha um monte de pobre, um monte de gente que não tinha nada. A primeira coisa que eles fizeram foi se reunir. O que é? Como é que é? Tem gente aí que está passando fome? Tem. Então vamos dividir o que a gente tem aqui. Vamos dividir. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 2 que ninguém tinha nada como sendo seu propriamente. E dividiam tudo o que tinham. Porque é assim que funciona. Enquanto tiver gente com fome dentro da igreja, e gente tendo mais do que outros dentro da igreja, o evangelho não está sendo vivido da maneira como ela deve ser vivido. Experimentado como deve ser experimentado. Porque eu preciso aprender a compartilhar o que eu tenho. Eu preciso aprender a enxergar o outro na minha vida, na minha frente, gente. Você fala, mas eu não tenho muita coisa não, eu não tenho nada para poder compartilhar com ninguém, não compartilha a si mesmo. Quem diz que tem que ser só recurso, que tem que ser só dinheiro, gente? O dinheiro é o final. Você pode compartilhar abraço, você pode compartilhar amor, você pode compartilhar ouvido, você pode compartilhar
sabe, valores. Chora com quem chora, se alegra com quem está alegre. Compartilha a vida. Mas faz como o pessoal da Macedônia. Como diz lá em Coríntios, que quando precisou e olhou que tinha gente necessitada, que tinha gente pobre, ao invés de simplesmente falar assim, não, nós somos pobres também. Eles falaram assim, não, nós vamos tirar uma oferta, e tiraram uma rica oferta, mas não uma rica oferta das suas riquezas, eles tiraram uma rica oferta da sua pobreza. Porque é isso que nós fazemos. Cristão não faz filantropia. Porque filantropia é aquilo que você dá do que está te sobrando. Cristão faz xenofilia. Que é você compartilhar com o outro que é diferente de você, o que você tem. Você compartilha, você chama ele para a mesa, você senta com ele na mesa de Deus e fala assim, você é meu irmão, vou compartilhar com você. Vou doar para você, vou dar para você. Não é só aqui em Cascavel, como nós temos o sonho de suprir essa cidade aqui como igreja, de uma educação confessional adequada. Nós temos esse sonho. Você pode sonhar isso. Como igreja, você pode sonhar isso. Mas você pode sonhar também em suprir um irmão que hoje está passando dificuldade na Venezuela, porque não tem o que comer, como eu ouvi esses dias. Não tem o que comer. E com $20 você supre uma igreja inteira. Uma igreja inteira, só $20. Com o que tem de comida. Mas nós estamos muito focados em nós mesmos. Com gente que está peregrinando, saindo dos seus países, fugitivos, ou melhor, refugiados, porque não tem nada, mas a igreja está parada. Está buscando o quê? Suas próprias experiências. Está buscando só ter. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa época, essa é a nossa experiência. Aquilo que nós falamos ali, das obras da carne, era a experiência da época de Paulo, do tempo de Paulo, da realidade de Paulo. A nossa hoje é essa. A nossa decisão aqui é que tipo de religião nós vamos viver. A religião da carne ou a religião do Espírito? Nós não temos mais tempo. Eu tinha mais coisas para poder trazer. Espero poder conversar com vocês na semana que vem sobre isso e continuar essa nossa conversa. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar?